Glória a Deus. Amados, boa noite a todos. Pai do Senhor Jesus, amém? Cumprimente seu irmão que está aí do seu lado. Diga da alegria de estar reunido com ele aqui nessa noite. Talvez vocês não se viram na semana, mas é muito bom a gente estar junto na casa do Senhor, amém? Como diz o salmista, essa comunhão é estarmos unidos com Ele como corpo de Cristo. Isso gera bênção, isso gera paz, refrigério, isso gera adoração a Deus, isso gera transformação nas nossas vidas para a gente viver sempre melhor com Ele. Quem quer viver melhor aqui com Jesus? Amém? Antes de iniciar na mensagem que eu quero trazer para a igreja hoje, eu quero dar um aviso que a partir de amanhã, do dia 2, até o dia 16 de novembro, vai estar aqui também um slide na tela, a gente vai estar iniciando um jejum aqui na igreja. Mas pastor, o que é jejum? Eu estou visitando, eu ainda não conheço sobre isso. A Bíblia diz aqui em Mateus 6,18, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Nessa passagem aqui de Mateus 6, Jesus estava dando um ensinamento sobre jejum, e naquela época os sacerdotes, os membros que participavam da igreja, os fariseus, eles jejuavam, só que eles jejuavam da forma errada. E Jesus está ensinando aqui, faça isso em secreto, lava o teu rosto. Ninguém precisa saber do que você está jejuando, de promessas ou alguma coisa que você está fazendo com o Senhor. E ele diz algo, ele fala que o Pai que vê em secreto o recompensará. Então jejuar é o ato de eu me abster de algum alimento, era o jejum prático da Bíblia. Então eu me abstenho de algum alimento e eu entrego isso como sacrifício a Deus. E eu vou fazer isso em prol de alvos, de causas. E quais as causas que eu quero que a igreja esteja jejuando de dia 2 até o dia 16 de novembro? Eu quero que a gente esteja jejuando e orando pelas eleições. É um período decisivo na nossa cidade, no Brasil e no mundo também que está tendo eleições. Então é um período decisivo, a gente está decidindo aqueles que serão nossos governantes aqui na terra pelos próximos 4 anos. Então a gente jejuar para que se levante homens e mulheres que também acima de tudo vão honrar a Deus. Amém? A gente também vai estar jejuando e orando por cura, por fim de pandemia, por aqueles que contraíram vírus, que sejam curados, ou qualquer doença ou enfermidade, a gente também orar por cura na vida dos irmãos do Brasil e das nações. A gente também orar, igreja, por arrependimento dos pecados, para que a gente se arrependa, decida ter uma vida transformada com Cristo, e também orar por salvação, para que a glória de Deus venha sobre Quixaramobim, sobre as nações, para que haja salvação, para que haja vidas impactadas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então eu te convido junto comigo, toda a igreja, para a partir de amanhã, a gente entrar nesse jejum. Como é que você vai fazer? Você vai escolher uma refeição do seu dia, talvez o café da manhã, o almoço, o jantar. Talvez você está com a sua família e você vai se abster daquela refeição e você vai nessa hora fazer uma oração por esses alvos. Eu quero te dar a certeza, como a palavra de Deus ela dá essa certeza. Há uma recompensa por isso. Há uma recompensa quando eu faço algo por Cristo, como eu me abstenho de algo por Cristo. A gente já fez vários jejuns aqui na igreja e nós sempre conseguimos atingir resultados. E eu te convido para jejuar comigo também. Amém? Então, a partir de amanhã, até o dia 16, o nosso jejum aqui da Paz Quixaramobim. E agora, eu quero te fazer uma pergunta. Eu queria perguntar para você, será que você de 10 anos atrás ouviria conselhos do seu eu atual? Aqui tem idades diferentes, tem pessoas com menos de 18, até 30 anos, acima de 30 anos. Então, será que o seu eu atual, ele ouviria, se você fosse dar conselho há 10 anos atrás para você mesmo? Porque 10 anos atrás acontecem muitas coisas na nossa vida, não é verdade, igreja? Muita coisa mudou, muita coisa também saiu, muita coisa boa aconteceu, coisas ruins também podem ter acontecido, mas você chegou aqui, você é prova viva, amém? Então hoje você, depois de 10 anos, você atingiu um novo nível de maturidade. Você atingiu um novo nível de conhecimento na sua vida. Sabedoria, a forma como lidar com a sua vida, lidar também com a sua família dentro de casa. Então o que eu quero te lembrar com essa ilustração é que você no passado precisava de conselhos que você tem hoje.
E hoje você sabe de muito mais verdades e você tem muito mais sabedoria para caminhar bem com Deus. E que esse eu de hoje, que você está aí, que ainda pode ser muito mais aperfeiçoado, porque Cristo ele nos chama para ser aperfeiçoado dia após dia, que você também use a sua vida para também aperfeiçoar a vida de outras pessoas. Para que aqueles que estão começando, como seus filhos, como pessoas que você conhece mais jovens, para que você possa sempre dar direções espirituais. Para que você sempre guie pessoas, sempre no ensinamento da verdade, da palavra de Deus, daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus comissiona a nós. Amém? Então coloque a sua mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro a minha vida para receber a Tua palavra, para me guiar, para me edificar, para me transformar. Me convence do pecado, da justiça e do juízo, e me leva sempre nos Teus caminhos, em nome de Jesus, amém. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade de ministrar na Tua casa, Deus, que a Tua palavra venha nos trazer vida, renovo, esperança, sabedoria, Deus, tomar melhores decisões, vencermos aquilo que é preciso ser vencido, Deus, e que a nossa vida Te glorifique, que cale-se o homem e que o Senhor venha falar a nós, em nome de Jesus. Amém. E quando eu falei dessa ilustração de conselhos, é porque todos nós, igreja, a gente cresce com vivências diferentes, com práticas diferentes. Tem amigos nossos aqui que são lá do Pará. E lá no Pará, o que a gente chama aqui de cajá, lá é taperebá. Vocês sabiam disso? Então é a mesma fruta com nomes diferentes. Talvez aqui você cresceu com a cultura que se você comer manga com leite, vai fazer mal ao seu estômago. Quem já ouviu isso? Talvez aqui você cresceu com alguma cultura que se você dormir de barriga para cima, você vai ter pesadelo. Quem também já ouviu isso? E muitas vezes eu dormia todo deitado aqui com medo de ter pesadelo. Então, existem vivências, práticas culturais que a gente vai internalizando isso. E o que eu quero hoje, à luz da palavra de Deus, é trazer verdades nas Escrituras. É trazer coerência naquilo que a gente pensa e vive no nosso cotidiano, porque a cultura local, a cultura da nossa cidade, tudo, a gente vai vivenciar isso. A gente vai viver essas práticas. Mas nós como cristãos, nós como povo de Deus, o nosso maior guia vai ser sempre a palavra de Deus. Amém? E meditando sobre isso e construindo algumas inverdades, é entender que a Bíblia, ela é a verdade absoluta. Mas ela é a verdade absoluta também para quem crê. Quem crê aqui nessa noite? Amém? E é entender que também a gente não deve crer somente no que nos agrada, mas também crer naquilo que nos confronta. Porque a Bíblia ela vai ter sempre esses dois pilares. A Bíblia ela vem para nos instruir e sermos aperfeiçoados. Então, algumas coisas, com certeza, nós seremos confrontados por Deus e pela sua palavra. Mas eu quero dizer que isso é bom, porque isso vem para te fazer crescer. Isso vem para você não ficar preso a pecados, isso vem para você não ficar preso a cadeias e prisões espirituais, a maus sentimentos, a maus ideias, a más inverdades também, que você cresceu vivendo isso. Então a Bíblia é essa palavra absoluta e a gente tem que crer em tudo aquilo que ela nos coloca para ter uma vida melhor. E a palavra de Deus fala aqui em Mateus 5,37, disse Jesus o seguinte: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então eu quero que você declare na vida do seu irmão que está aí do seu lado, ó, seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, mas da sua boca virá coisas de Deus. Amém? E hoje eu começo uma série que eu intitulei justamente isso, sim, sim ou não, não. Jesus nesse momento aqui, ele estava dando o sermão do monte. Isso vai de Mateus 4 até lá Mateus 8, 9, ele vai ensinando vários ensinamentos. Mas quando ele está falando do sim, sim e do não, não, ele está falando aqui sobre o ato de eu jurar algo, de eu fazer juramentos. De eu jurar algo em nome de Deus, de eu jurar algo em nome do meu trabalho, de eu jurar algo em nome da minha família, de eu dizer que eu vou fazer alguma coisa e eu tenho que cumprir. Então ele está falando sobre juramentos. Então, ou eu digo que eu vou fazer, ou eu digo que eu não vou fazer. E aqui é a gente entender que com Deus, igreja, entenda o seguinte, com Deus não existe ficar em cima do muro. Com Deus ou eu estou do lado do Senhor,
ou na verdade eu vou estar do lado de Satanás, dominado por ele alguma coisa. E talvez você pense assim, mas e quem está em cima do muro? Deus, ele só tem um lado. Deus, ele só tem um caminho. Deus, ele dá uma porta estreita. Então, ou você está com ele, ou se você estiver em cima do muro para um outro lado, Satanás, ele está roubando algo na sua vida. E é isso que tem que ser quebrado, amém, igreja? É isso que tem que ser transformado. Nós devemos buscar o lado que traz salvação. Nós devemos usar nossas palavras para sim ou para não. Jamais com engano naquilo que eu juro diante de Deus e diante dos homens. Então é para a gente trazer luz a isso. E olha como a palavra de Deus, ela nos ajuda a caminhar nesse juramento de verdade. Aqui no Salmo 19, versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Aqui o salmista ele está falando dos preceitos, ele está falando dos mandamentos, ele está falando da palavra de Deus. Ele está falando que essa palavra, ela alegra o nosso coração. Ele está falando que essa palavra, ela ilumina a nossa vida. Eu abro a palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus. Isso vai me encher de esperança, isso vai trazer luz. Isso vai mudar a realidade do meu dia. Então, se você de repente está num dia mau, alguma situação tenha acontecido, corra para Jesus, corra para a palavra de Deus. Se fortifique nas promessas. Nós falamos muito de promessas aqui com os anteriores. São mais de 5.000 promessas da Bíblia para nós. O ano tem 365 dias, você poderia pegar uma promessa para cada dia do ano. Então se apegue às promessas da palavra de Deus, amém? Provérbios 8:34 também diz, felizes os que me ouvem, que ficam à porta todos os dias, esperando na entrada da minha casa. Felizes aqueles que escutam ouvir a Deus por onde também? Pela sua palavra. Ficar na porta, aqui ele está simbolizando também o templo, nós estamos aqui num templo consagrado a ele. Então feliz é você também quando escuta ouvir a palavra de Deus. E em Lucas 11:28, Jesus diz o seguinte, Jesus, porém, respondeu, ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então olha o que Jesus fala, ainda mais feliz. Quem aqui quer ser feliz? Mas quem aqui quer ser mais feliz ainda? Nós queremos. Mas aí ele dá o sinal para isso. A gente ouvir a palavra e a gente praticar a palavra. E quanto mais você ouve, mais você medita, mais você pratica, isso vira uma rotina, isso vira a sua cultura do céu, isso vira aquilo que vai nortear a sua vida. Então, quando eu iniciei falando sobre cultura, sobre coisas da nossa vivência, é para que a gente tenha a nossa vida norteada por essas verdades da palavra de Deus. Então, a Bíblia ela é fonte de verdade, ela é fonte de vida, ela é fonte de alegria. Mas eu quero compartilhar com os irmãos que nem sempre as pessoas tiveram esse acesso à palavra de Deus como você tem. Hoje você pode abrir a palavra de Deus no celular, você está com a sua Bíblia, você chega aqui e você ouve uma mensagem da palavra de Deus, mas nem sempre foi assim. E eu quero falar um pouco para vocês sobre reforma protestante. E por que eu tenho que pontuar isso? É porque ontem, dia 31, foi comemorado 503 anos dessa reforma. E muitas vezes a gente não tem um entendimento claro do que foi que aconteceu, de por que isso foi importante e o que gerou para a gente estar reunido aqui hoje. Então eu quero que os irmãos entendam que lá em Atos 2, quando Jesus ele sobe aos céus, ele deixou uma promessa. Ele disse que viria o Espírito Santo, que ele viria sobre nós. E que através desse Espírito Santo a gente continuaria a obra de Cristo. E aqui nós estamos mais de 2000 anos depois, continuando essa obra de Cristo. Continuando esse legado. Mas a igreja primitiva naquela época, que se reunia de casa em casa, que partilhava o pão, que estava ali entoando canções a Deus. Quem aqui já participou de uma célula? Quem aqui está numa célula no lar? É bênção, meus irmãos. A gente tem as células na semana e a gente segue essa doutrina dos apóstolos. A gente se reúne no lar, a gente celebra, adora, medita na palavra, parte o pão também no final. É um momento especial do nosso lanche. Mas a igreja ela vinha com essa doutrina, e ela vinha crescendo, ela vinha se desenvolvendo. Na primeira pregação de Pedro foram mais de 3.000 pessoas que se converteram a Cristo. Depois você vai lá para Atos 4 e mais 5.000 pessoas foram adicionadas. Então o que eu quero que você entenda aqui? Que a palavra de Deus ela ia sendo pregada através dos apóstolos. E essa igreja ela só crescia, ela só se ampliava. Mas chegou uma hora que o Império Romano, o mesmo império que crucificou a Cristo, dentro daquela relação também com os judeus que não reconheceram Cristo como Messias naquela época,
esse mesmo Império Romano, ele começou a se incomodar com essa igreja que crescia. Porque quando vive debaixo do império, eles que querem dominar e eles que querem comandar tudo. Então o que aconteceu? Muitas vezes naquela época, e que acontece ainda hoje, mas os cristãos passaram a ser perseguidos. Talvez você já viu algum filme que mostra lá o Coliseu, e tem aquele momento dos leões comendo as pessoas ali. Vocês já assistiram algum filme? Já viram essa cena? Então ali, muitos cristãos foram mortos ali. Porque o Império Romano naquela época, ele queria, a fim custo, que você negasse a sua fé. Muitos cristãos também foram crucificados, além de Jesus. O grande apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele foi decapitado. Não negou a sua fé. Então o Império Romano, ele exercia essa perseguição contra a igreja, por conta da verdade das Escrituras que era pregada, a salvação em Cristo, a pregação do Evangelho. Só que chegou um momento que eles viram, rapaz, não está adiantando mais. Matar esse povo não está adiantando. Crucificar, botar por leão comer, não está adiantando. Tem até passagens que o imperador ficava revoltado, porque botava os cristãos lá no Coliseu, o leão devorava aquela pessoa, e quando arrancava a cabeça, o imperador olhava para a cabeça e aquela pessoa estava sorrindo. E ele ficava indignado, de que essa pessoa está sorrindo? Qual é a alegria dela? E eu pergunto, igreja, qual era a alegria daquela pessoa que estava morrendo ali? Era a alegria de saber que estava salvo em Cristo. Era a alegria de saber que não era aquela morte ali que era o fim da vida dela, não. Ali era só o começo de uma nova etapa. Uma etapa gloriosa com Jesus nas alturas, onde não há dor, não há mágoa, não há lamento. E é uma etapa que nós também vamos chegar lá. Amém? Nós não sofremos a mesma perseguição daquela época. Hoje, pelo contrário, a gente até que é bem relativo aqui para a gente fazer a obra de Deus, de se encontrar, de ajudar pessoas, de pregar o Evangelho. Vai chegar tempos que não será tão fácil como é hoje. Por isso que a gente tem que se preparar. Mas voltando para a história, o que acontece? Roma vê que matar os cristãos não estava resolvendo. Matar aquele povo não estava resolvendo. Então eles instituem o cristianismo como religião oficial. E a partir dali institui a igreja romana. O bispo da igreja romana foi decretado como bispo universal. E assim, Roma, o seu grande império, passa a ter o cristianismo como religião oficial. E onde Roma chegava, em cidades, quando eles queriam implantar a sua cultura, eles implantavam também o cristianismo. Até aí, tudo bem. Mas o que aconteceu no decorrer desse tempo e desses dias? É porque o cristianismo que foi ensinado por Cristo aos apóstolos, que foi pregado, ele começou a ser deturpado. As escrituras começaram a sair de lado e a igreja começou a estar acima da palavra de Deus. A doutrina começou a estar acima da palavra de Deus. Isso jamais pode acontecer, igreja. A palavra sempre em primeiro lugar. Amém? Então começou a infringir princípios básicos da palavra de Deus. Então se levanta um homem chamado Martinho Lutero. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. E o que é interessante ver sobre Lutero é que ele era um homem pecador como eu e você. Lutero ele era um homem que ele tinha muito medo da justiça de Deus. Ele fazia muitas penitências, sacrifício. Ele passava horas deitado no chão, de cara para o chão, com medo da justiça de Deus, porque ele se lembrava dos pecados dele. Mas chegou um dia que Lutero, que era um monge, ele foi enviado para Roma para conhecer a palavra de Deus, para conhecer as Escrituras. Ele abriu a Bíblia lá em Romanos 1,17. E lá tem um versículo que fala o seguinte: o justo viverá pela... O justo viverá pela... E aquilo deu um estralo na mente dele. Porque nós vivemos por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso deu um estralo na mente dele, porque ele viu que era muito maior do que as doutrinas, muito maior do que as imposições que eram feitas naquela época. Então ele fez 95 teses, e assim conta a história, e ele aficionou essas 95 teses na porta de uma igreja lá na Alemanha. E Lutero sabia que aquela igreja ela era uma igreja também universitária. E o que quer dizer com isso? Você já deve ter visto na sua faculdade, em algum local, alguns papéis na parede, para a leitura das pessoas. E quando Lutero faz aquilo, automaticamente, aquela igreja ela espalha aquelas teses por toda a região. Porque quando você colocava algo lá para entrar em questionamento com relação à igreja, ou para gerar um estudo, eles espalhavam isso para que todos tivessem conhecimento. E assim as 95 teses de Lutero se espalharam. E assim começou uma grande reforma, que foi a reforma protestante, onde ele teve que parecer diante de um tribunal, onde ele foi forçado a negar aquilo que ele acreditava nas Escrituras. E o que Lutero era contra, para a gente também entender sobre isso? Ele era contra as indulgências. Naquele tempo,
você já deve também ter visto em algum filme, você queria ir para o céu, você podia comprar um pedaço no céu. A gente mal tem dinheiro para comprar um terreno aqui. Mas naquele tempo, você queria ir para o céu, você dava um valor e você comprava o seu pedaço no céu. E como é que eram os pobres, pastor? Coitado dos pobres. Naquele tempo, a Bíblia ela não tinha acesso para as pessoas. A Bíblia era restrita à igreja. E eu quero que você abra bastante o seu coração do que eu estou meditando aqui, que eu não estou falando algo aqui de crítica à igreja A ou B. Eu só quero que você conheça da história, da verdade e do que a Bíblia foi capaz de mudar a realidade naquele tempo e muda até hoje. Então as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. É por isso que Lutero, quando leu, ele ficou louco. Ele disse, não, está errado, eu tenho que mudar sobre isso. Como é que eu posso comprar os céus? Como é que eu posso estar orando pelos mortos? Amanhã é dia de finados, onde se comemora isso. E, gente, entenda uma coisa. Quem está vivo, e quem morreu, morreu. E quem fez suas escolhas aqui e agora, para onde você vai após a sua morte, foi uma decisão exclusivamente sua. Não tem mais o que mudar a realidade depois que a pessoa passa dessa vida para outra. Se ela não fez escolhas de buscar a Cristo, e ela foi condenada ao inferno, ela já está lá. Se ela foi uma pessoa que buscou a Cristo e fez escolhas para ir aos céus, às alturas, ela também vai estar lá. Amém? Então, o que eu quero também te lembrar com isso, eu sei que é algo cultural, mas honre as pessoas enquanto elas estão com vida. Não espere seu pai e sua mãe morrer para você ir dar flor para ela, não. Dê flor agora. Não espere algum amigo, algum parente, alguma pessoa que você gosta, ter que perder sua vida para você honrar a vida dela, não. Faça isso enquanto está vivo agora. E como isso é especial e precioso, às vezes é tudo que essa pessoa está querendo. E às vezes a gente perde a pessoa e fica naquela, eu podia ter amado mais meu pai e a minha mãe. Eu podia ter amado mais fulano, ciclano e tudo. Gente, faça isso, é agora. Honre a vida das pessoas, é agora. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Então, em meio a tudo isso, Lutero ele rompe com a igreja, ele cria essa reforma. Então, com base nisso, em base em tudo que é identificado, ele não nega aquilo que ele decretou nas teses. Ele não volta atrás, ele corre risco de morte, ele foge, ele se passa por outra pessoa. Ele traduz a Bíblia para o alemão e espalha essa Bíblia em toda a Alemanha. E assim a Bíblia chegou também até nós. Porque a reforma foi importante porque fez a Bíblia ser acessível. Se você também tem essa oportunidade, a reforma também foi importante para isso. E dentro das teses de Lutero foi criada 5 solas, que é a essência principal que faz dessa reforma. As solas, que é uma palavra do latim que significa somente. Então, uma das solas que também vai estar aqui na tela é somente a Escritura. 2 Timóteo 3,16, 17 fala, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, um dos pilares da reforma, somente as Escrituras. Somente a palavra, nós somos guiados somente pelas Escrituras, amém? Um outro pilar também que Lutero falou, somente Cristo. E Jesus falou em João 14,6, eu asseguro-lhes, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, é somente a Cristo. Está na palavra, é a palavra que está sendo declarada, não é a opinião de pastor, de igreja, não. É a palavra de Deus, só Ele é o caminho. Só Ele pode nos dar uma vida de verdade, só Ele pode demonstrar um ato de amor que ninguém faria por você. E só Ele pode nos dar vida e vida após a morte para estar com Ele na eternidade. Somente Cristo. Lá em Efésios 2, 8, 9 fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A terceira sola que fala somente a graça. Então a graça é o favor imerecido que nós recebemos. Nós não merecíamos o sacrifício de Cristo, nós pelos nossos pecados não merecíamos, mas mesmo assim Ele fez. E quando fala que é dom de Deus, é para a gente não achar que é porque eu sou bonzinho, que é pelas minhas obras, é porque eu ajudei por ninguém, não é nada disso. Você tem que ajudar as pessoas, você tem que ter uma vida reta, porque você deseja honrar a Deus. Mas o que Cristo fez por você foi pela graça, foi por um favor imerecido. Foi também um ato de amor que nós devemos honrar. Amém? Outra sola também é que somente a fé. E Romanos 1,17, que foi o versículo que mudou a vida de Lutero, fala. Vou fechar aqui na última parte. O justo viverá pela fé. E nós vivemos pela fé porque nós cremos num Deus que nós não vemos, nós não tocamos, mas nós nos relacionamos com Ele.
Nós entregamos nossa vida para Ele, nós passamos a ter o Espírito Santo e passamos a ter uma vida de relacionamento com Ele. E viver pela fé é sempre acreditar que um dia nós estaremos na eternidade com Ele. É sempre acreditar que tudo isso aqui vai ser passageiro, tudo isso aqui vai passar. E Jesus declarou que céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Então, somente a fé. E, por fim, somente a Deus a glória. Essa foi a última sola. E diz assim, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem eu não darei, nem o meu louvor a imagens esculpidas. E o que Isaías falou aqui? Somente a glória de Deus. As pessoas têm uma visão de idolatria que tem a ver com imagens e ficam numa crítica, batendo outras igrejas. Nós não devemos perder tempo com isso. Porque, na verdade, dentro da igreja protestante também existe muita idolatria também. Tem muitas pessoas que idolatram, por exemplo, pregadores, cantores. Tem muitas pessoas que idolatram os seus bens. Tem muitas pessoas que idolatram o seu veículo. Tem muitas pessoas que idolatram o cargo que você tem de emprego. E você não foi chamado para isso. A glória é somente de Deus. Então, entenda que o conceito de idolatria é tudo aquilo que eu estou colocando à frente de Deus. É tudo aquilo que está preenchendo mais o meu coração. Se isso está sendo melhor do que Deus para mim, isso também é uma idolatria. Até mesmo se o meu relacionamento está sendo mais importante do que Deus para mim, isso é uma idolatria. Porque o seu relacionamento, para ele dar bem, tem que ter Deus, tem que ter esse triângulo, você, sua esposa e Deus, amém? Então, idolatria, ela vai falar disso. Então, a gente abrir os nossos olhos, igreja, que a glória somente é ao nosso Deus vivo, nosso Deus Todo-Poderoso. Então, isso revolucionou aquela época. Isso trouxe princípios para a igreja, isso moldou a nossa também forma de buscar a Cristo, de caminhar com Deus, de caminhar como igreja. Mas o que acontece é que hoje muitas coisas também foram esquecidas. Muitas coisas também foram tiradas do lugar, aquilo que era prioridade foi tirado do lugar. E a gente vê igrejas que, se naquele tempo vendia o céu, hoje tem igrejas que vendem bênção. Hoje tem igrejas que vendem coisas para você se dar melhor, como se através de um artefato, alguma coisa, você fosse conquistar algo mais com Deus. O que você vai conquistar é a sua fé. É uma vida de retidão, uma vida de busca a Ele. Então, isso são coisas que foram distorcidas com o passar do tempo. E eu estou hoje ministrando e trazendo essas verdades, que é o tema de hoje, que é vivendo pela palavra de Deus, para que a gente tenha um caminho de luz, meus irmãos, para que a gente tenha um caminho guiado por Deus e pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Amém? Se você crê nisso, diga aleluia. A gente vê uma igreja hoje que muitas vezes está muito preocupada em criticar, por exemplo, os homossexuais, mas não se preocupa em ajudar o próximo na fome que tem no mundo. Então, tem muitas inversões de valores que a gente tem que ajustar na nossa vida. E falando sobre a palavra, que é o tema de hoje, vivendo pela palavra, eu quero falar para vocês de 7 atributos que a palavra de Deus tem, que você não vai encontrar em nenhum outro livro, que você não vai encontrar em nenhum outro mentor, em nenhum outro coach, em nenhuma outra pessoa, somente na palavra de Deus, que é altamente suficiente. É entender que a palavra de Deus, ela é infalível, ela não contém erros. Por mais que as pessoas tentem encontrar erros na Bíblia, tentem provar uma coisa ou outra, não conseguem. A Bíblia, ela é infalível. A Bíblia também, ela é inerrante. O que quer dizer com isso? Ela não se engana, ela é livre de contradições. Aquilo que fala lá no Velho Testamento, queria se cumprir no Novo Testamento, se cumpriu. Então ela não erra. E aquilo que ela fala que vai acontecer, tem acontecido, está acontecendo agora na sua vida. Então ela não erra. Por isso ela é inerrante. É entender também que a Bíblia, ela é completa. Os 66 livros que foram formados para ser a Bíblia, ali tem tudo que precisa para você viver bem, melhor e bem com Deus também. Ela é completa. Olha o que aqui diz em Provérbios 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nela se refugia. Então declare sobre a vida do seu irmão, se refugie na palavra de Deus. Descanse na palavra de Deus, faça dela seu escudo, o seu protetor. A palavra está declarando isso, ainda diz assim, nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então a palavra de Deus, ela já está completa. Agora vamos para o último livro da Bíblia, para o último capítulo, para Apocalipse. E olha o que declara. Eu declaro a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa,
que são descritas nesse livro. Então, olha agora o que o apóstolo João ele registrou. Ele está dizendo que não tem que tirar nada e também não tem que colocar nada. Ou seja, ela já está perfeita, completa. E ai daquele que quer tirar, e ai daquele que quer acrescentar, porque as pragas que a Bíblia fala virão sobre a vida dessa pessoa. E eu paro um pouco nesse ponto para falar que a Bíblia é completa, é porque nessa semana mesmo, diante de algumas polêmicas que aconteceram no meio cristão, e as pessoas me pararam na rua para perguntar no meu trabalho, e eu sempre penso, bem, se as pessoas lá fora estão perguntando sobre isso, ainda mais a igreja tem que ter esclarecimento sobre isso. E nós tivemos um pastor, que não precisa citar o nome, que ele fala que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu não sei se vocês viram isso na internet, isso gerou uma grande polêmica. Ele disse que a Bíblia está precisando passar por atualização, ele é um pastor. E o que eu quero te lembrar com isso? Eu acabei de ler 2 versículos que a Bíblia já é completa por si só. Eu não preciso acrescentar nada, e eu também não preciso tirar nada. E o cuidado que eu quero que a igreja tenha, e por que você tem que estar firmada na rocha da palavra de Deus, é para que você não seja enganado. É para qualquer um que vier com mentirinha, com palavra de bênção, dizendo que vai melhorar isso e aquilo, mas querendo lhe enganar, usado por Satanás, que você repreenda no nome de Jesus. Que você declare que a minha vida é guiada pela palavra de Deus. Esse é o tema de hoje, vivendo pela palavra de Deus. Então a Bíblia não precisa ser atualizada em nada. E sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia, ela se atualiza por si só. Vamos imaginar sobre Jesus, o Messias. Era falado sobre ele lá no Antigo Testamento. E ele veio. Pronto, a Bíblia já só atualizou. Falava que ele viria, ele veio. A Bíblia fala que nos últimos dias haverão guerras, pragas, o aumento da tecnologia, o amor de muitos esfriará. Aí eu pergunto a vocês, isso está acontecendo no mundo hoje, sim ou não? Ela já está se atualizando, ela já está se confirmando. Então ela não precisa de nenhuma atualização humana, ela por si só, ela se prova. E o salmista até fala, provem e vejam que o Senhor é bom. E como é que eu também vou fazer isso? Pelas Escrituras. Então a melhor atualização da Bíblia é o seguir dela mesmo, porque ela vai se comprovar e ela vai chegar ao seu destino. E eu também lembro os irmãos que a Bíblia, ela é autoritativa. E o que eu quero dizer com isso? É que ela é a última palavra, ela é a autoridade final. Se eu sou cristão, se eu sigo a Deus, a Bíblia é a minha autoridade. A Bíblia é a minha última palavra. Lembra que eu falei sobre sim, sim e não, não. Então, sim, sim, não, não, vai ser com base nas Escrituras. Ela que me guia, ela que é a autoridade sobre a minha vida. Amém? Eu também entender que a Bíblia ela é suficiente. A Bíblia vai ser suficiente para você, para chegar na salvação, para você ter sabedoria e para você caminhar rumo à perfeição. Nós não seremos perfeitos 100%, todos nós lutamos contra alguma área. E Deus sabe disso, Cristo sabe disso. Mas quanto mais a gente conhece de Deus, se relaciona com Deus, conhece da palavra, a gente vai sendo aperfeiçoado. Aquilo que nos tormentava antigamente não vai tormentar mais. Aquilo que me prendia antigamente não vai me prender mais. As cadeias se quebram. As cadeias se vão. E coloca a sua mão sobre a sua cabeça agora. E Pai, eu quero orar aqui pela igreja, Deus. Porque a Tua palavra, ela é a palavra final, Deus. E eu quero declarar, Deus, com base na Tua palavra, Deus, que cadeias se quebrem nessa noite, Deus. Que cegueira seja arrancada nessa noite, Deus. Que todo engano, mentira de Satanás seja arrancado nessa noite, Jesus. Que a Tua palavra venha trazer luz, Deus. Venha nos aperfeiçoar, venha nos moldar, venha nos fortalecer, Jesus. Venha nos preparar, Deus, para viver grandes dias, Deus, e estar preparado para a Tua volta, Jesus. Que a igreja desperte, Deus, e se fortaleça, Deus, no centro da Tua palavra e no Teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Outro ponto que a gente precisa entender é que a Bíblia ela é eficaz. Eu já meditei pontos sobre isso, ou seja, ela faz o que ela promete que vai fazer. E que a Bíblia ela é determinativa. Então isso aqui é muito interessante. Eu peço muita atenção, olhe para mim sobre isso aqui agora. Ela é determinativa porque a forma como você vai responder ela vai dizer sobre o seu destino. A forma como você vai responder a palavra de Deus vai determinar o destino da sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Nessa carta aos Coríntios, Paulo aqui ele está dando exortações a essa igreja, para a igreja se voltar para a palavra, para a igreja lembrar do que é importante, para a igreja lembrar dos pilares que nos norteiam. E diz assim a palavra de Deus, ó,
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aqui ele vai falar sobre pessoas que por conta de pecados, que se não deixar para trás, não herdarão o reino de Deus. Ela diz assim, ó: não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui está pontuando vários pecados, e a Bíblia fala de outros pecados que também não estão aqui. Mas tem algo que é primordial que você deve guardar o seu coração. Olha o que diz aqui no versículo 11. Assim foram algum de vocês. Assim nós poderíamos estar presos a esses pecados ou coisas que nos corrompiam, mas assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo do nosso Deus. E no versículo 12 ele também diz uma passagem bem conhecida, ele fala o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Quem está declarando isso, igreja? É a palavra de Deus. Não é o pastor Lermano, não é a Igreja da Paz, é a palavra de Deus. E essa semana eu fui questionado sobre um outro ponto, pegando as polêmicas. A pessoa chegou para mim e falou o seguinte: e aí, Lermano, como é que vai ficar essa questão? Porque o Papa disse que os homossexuais podem casar. Foi essa a pergunta que me foi apontada. E eu fui falar com aquela pessoa e nunca entre em embates religiosos, igreja. Não precisa disso. E o que eu disse para ela é o seguinte: cada um vai pagar pelo aquilo que fala. Amém? Mas se a nossa vida é guiada pela palavra de Deus, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Sabe qual é o grande problema das igrejas no mundo hoje? É porque o pessoal se apega muito a essa questão dos homossexuais. O pessoal fica muito nessa questão de acusar eles. Não precisa disso, gente. Eu mesmo, em fevereiro desse ano, a gente esteve no carnaval evangelizando. E quantos homossexuais a gente se encontrou, a gente abraçou, conversou, a gente chorou junto. Muitos deles entregaram a vida para Jesus naqueles momentos. Então não precisa de acusação, nem de olhar para o irmão e ficar prestando atenção no pecado dele e não reconhecer o seu. Não precisa disso. O problema é que dá muita ênfase para isso. E o que eu preciso que os irmãos entendam hoje, falando sobre viver da palavra, é que aqui foi bem claro sobre que homossexuais não herdarão o reino dos céus. Então o que eu quero dizer com isso é que é pecado, igreja. Isso é um pecado. Assim também como é pecado você mentir, assim também como é pecado você roubar, assim também como é pecado você adulterar. Se você pegar a Bíblia toda, a Bíblia vai condenar muito mais a mentira do que ficar batendo nessa tecla. E assim eu disse para aquela pessoa: sabe qual é o grande problema? É querer ficar denegrindo as pessoas por conta do pecado delas. Eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Eu estou aqui para lembrar você que Jesus ele deu a vida por você, mesmo você sendo pecador. Eu sei daquilo que eu enfrento, você sabe daquilo que você enfrenta. Talvez os seus pecados, alguma coisa que você enfrenta, esteja no meio disso aqui. Mas a palavra mesmo disse que assim foram alguns de vocês. Mas nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, amém? Nós fomos transformados pelo sangue de Jesus, nós nos entregamos para Ele, nos rendemos para Ele e somos transformados. Então, ao invés de ficar nesse embate, acusando as pessoas pelos seus pecados, vamos olhar para nós mesmos, igreja, vamos avaliar aquilo que a gente tem que melhorar e vamos viver centrado na palavra. Então, o que eu disse para aquela pessoa, ela até questionou: mas é porque ficou nesse embate, a Bíblia católica é diferente de Bíblia evangélica. Gente, não precisa estar nessa discussão religiosa. Eu estou falando isso também para quebrar isso na nossa visão. Eu disse: minha querida, se você abrir a palavra de Deus, nessa mesma passagem aqui, tanto faz ser Bíblia evangélica, católica, vai falar a mesma coisa. Então não sou eu que condeno ninguém, a palavra de Deus já diz que a gente tem que vencer esses pecados na nossa vida. A palavra de Deus já diz que só entra nos céus aquele que se arrepende dos seus pecados. E quando é que eu me arrependo do meu pecado, pastor? É todo domingo? Não, é todo dia. Porque todo dia a gente pode passar por alguma situação de pecar. Quem hoje aqui não cometeu nenhum pecado? Levanta a mão. Eu não levanto a minha mão, porque passou algum pensamento ruim na minha cabeça nesse dia de hoje. Eu não vou negar isso para vocês. Mas se eu estou aqui, é porque eu quero ser restaurado por Cristo. Se eu estou aqui, é porque eu quero ter a minha vida transformada por Cristo, amém? Então é a gente entender que se houve um posicionamento desse, de um líder religioso, cada um presta conta do que fala, mas o que eu quero é que você, como igreja viva, como povo de Deus, por onde você passar, é isso aqui que vai te nortear. Então, essa questão de casamento homossexual, igreja, para ser bem direto, curto e grosso sobre isso,
realmente é pecado. Deus fez homem e mulher, e se você luta nessa área, meu irmão, nós estamos aqui para lutar junto. Nós estamos aqui para vencer isso junto. Assim como cada um de nós tem nossas lutas, nós estamos aqui para vencer isso juntos. Mas a aprovação de Deus não tem sobre isso, como também não tem sobre os mentirosos, os caluniadores, os trapaceiros, os ladrões, os alvarentos. E aqui está uma lista de pessoas que têm que se render a Jesus. E se de repente isso te fez lembrar de algo na tua vida, você está no lugar certo para se render a Jesus. Não é para se render para mim, não é para se render uma placa, é você se render para Ele. E você dizer para Ele: Pai, eu sei que eu não vou conseguir sozinho, eu sei que isso aqui vai me tormentar. Eu sei que isso aqui está atingindo a minha vida. Mas se a tua palavra está dizendo que alguns foram assim, mas foram lavados pelo sangue de Jesus, então lava a minha vida, então lava meu coração, então lava a minha mente. Porque eu quero ser transformado por Ti. Quantos querem ser transformados por Jesus? Então a gente guarda isso. Jesus já pagou um alto preço na cruz por nós, meus irmãos. E eu fecho minha ministração de hoje para que a gente entenda como é que Jesus nos vê. E a Bíblia diz aqui em João 8, versículo 3, você pode abrir a sua palavra aí também. Sobre o momento que Jesus ele tem um encontro com uma mulher adúltera. Ele tem um encontro com uma mulher que havia traído seu esposo. E olha o que acontece nas Escrituras, olha como é que passa essa situação. Ele diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Pegaram ela na hora, traindo o esposo. Fizeram-na ficar de pé diante de todos. Pegaram essa mulher pecadora, colocaram no meio de uma roda e todo mundo ficou em volta com a pedra na mão. E diz assim, na lei Moisés nos ordena apredejar tais mulheres. E o Senhor, que nos diz? Se a gente for lá para a Torá, lá para Levíticos, naquela época, a ordenança era ela. A pessoa adulterou, ela tinha que ser tirada do meio do povo, ela era assassinada mesmo, era um pecado muito grave. Mas hoje nós vivemos pela graça. Então Jesus diz o seguinte, continua aqui no texto, versículo 3. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então imagine a cena, a mulher está no meio da roda, está todo mundo com a pedra para rebolar nela. E eles perguntam, e aí Jesus? As Escrituras falavam que a gente tinha que condená-la. E o que é que o Senhor vai fazer a respeito? O que é que o Senhor vai fazer nessa situação? Eles estavam sempre querendo pegar Jesus numa mentira, em alguma situação, mas Jesus ele é o nosso mestre, amém? Ele é aquele que já entende todas as coisas, já sabe todas as coisas. Então Jesus ele faz o seguinte, ele fica lá escrevendo no chão com o seu dedo, eu fico imaginando o que ele estava escrevendo naquela hora, mas diz assim, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, versículo 7, guarda essas palavras, ele diz assim, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Então olha como é que ele coloca a posição diante daqueles homens. Quer apedrejar ela? Está na lei? Beleza. Quem aqui estiver sem pecado pode rebolar a pedra. Daí ele se volta e começa a escrever no chão de novo. Inclinou-se e ficou lá escrevendo no chão e deixando passar o tempo. E olha o que diz aqui no versículo 9. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Então o que isso quer dizer, igreja? Os mais velhos, que é para ter mais sabedoria, que eram pessoas que eram para conhecer mais da palavra, mas também eram pecadores. Queriam pegar aquela mulher adultério, queriam pegar Jesus numa pegadinha, mas também eram pecadores. Começou pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Toda a multidão com as pedras saiu fora e rebolou a pedra no chão, foi embora. Só ficou Jesus e aquela mulher. E no versículo 10, Jesus se pôs de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado e siga adiante. E o que eu quero lembrar da igreja de viver pela palavra com essa passagem, meus irmãos, é que pela palavra eles queriam condenar um pecador. Mas Jesus é aquele que veio, e veio sobre ele todos os pecados da humanidade para que a gente tivesse salvação. Então ele olha com aquele olhar de misericórdia, que é o mesmo olhar que a gente tem que ter olhar sempre pelo nosso próximo. E ele fala para aquela moça uma frase que para mim
mexe muito no meu coração. Ele diz assim, ó, eu também não te condeno. Então diga para o irmão que está do seu lado, eu também não te condeno. Eu também estou lutando contra áreas. Mas vamos ter vitória em Jesus. Diga para ele, vamos ter vitórias em Jesus. E Jesus fecha com algo extremamente importante, porque ele diz, vá e não peque mais. Jesus perdoou, Jesus não a condenou, mas também vai exigir também de nós o quê? Uma mudança de vida. Entender quem Ele é, entender a sua palavra, entender que a palavra é absoluta, ela não precisa ser atualizada, ela é completa, ela tem tudo que nós precisamos. E ela que vai te encher de vida, de esperança, de amor e paz. É para isso que nós nos reunimos aqui hoje. E se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus.